Fala Ninja, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com você o meu plano de criação de uma agência. Eu estou criando uma agência do zero, por enquanto sou eu e a minha sócia, mas nosso planejamento já está bem desenhado. Eu quero compartilhar com você. Eu quero mostrar para você aqui, cara, por que eu estou construindo essa agência, estou prestando esse serviço, os drivers, né? O que eu acredito que pode me levar a ter sucesso com a minha agência e também o que me leva a crer que eu identifiquei uma boa oportunidade para que essa agência tenha sucesso e progrida e cresça e continue se expandindo aí. É um vídeo que eu passei na frente de outros aqui do canal, porque a gente já começou a receber os primeiros leads, os primeiros clientes aí, já tá tendo um trabalho legal, a gente já tá desenvolvendo uns bons projetos. E cara, eu tenho certeza que isso aqui vai fazer muito sentido para você. E aí, já te aviso aqui também que eu vou deixar um link aqui na descrição com um formulário para você conhecer a agência e caso você tenha interesse em contratar os meus serviços aqui para o seu negócio. Mas cara, você também precisa assistir o vídeo para poder entender se faz sentido para você ou não, beleza? Mas vamos lá, direto ao ponto, sem a gente perder muita aqui a ideia, vamos direto ao ponto. A minha agência, só para você já ter uma noção, a minha agência ela vai girar em torno de uma plataforma que é o YouTube. Estou criando uma agência de criação de conteúdo e funis por meio do YouTube. Cara, na minha humilde opinião, o YouTube ele é uma das plataformas mais subestimadas e é uma plataforma que eu já venho trabalhando nela há um bom tempo. É dessa plataforma que eu vendi os meus primeiros serviços, que eu vendi minhas primeiras mentorias, que eu vendi meus infoprodutos, que eu fiz conexão legal aqui com as pessoas, que eu cresci minha audiência também até pelas outras plataformas como o LinkedIn, que é onde eu estou mais presente atualmente. Então assim, cara, é um lugar que eu já estou trabalhando, que eu já estou desenvolvendo e eu acredito que aqui, cara, é um lugar onde tem muita grana em cima da mesa e eu quero compartilhar com você. Mas, cara, antes de eu falar o porquê construir, eu quero compartilhar com você o como construir. Primeira coisa, cara, que você tem que observar quando você estiver criando uma agência ou desenvolvendo um serviço para oferecer é avaliar o problema. Cara, identificar um problema. No caso da minha agência aqui, do produto, do serviço que eu quero oferecer, qual foi o problema que eu identifiquei? Leads desqualificados. Ah, André, mas isso aqui é muito, cara, clichê. É claro que leads desqualificados a pessoa também vai ter no Instagram, vai ter no LinkedIn, etc. Exatamente. Só que aqui está o ponto. O meu cliente, aquele que está querendo vir para o YouTube, está cansado do Instagram, está cansado de redes sociais. E é aí que entra o problema. Porque a maioria das coisas que você vai ver aqui na internet é pessoas querendo te vender um treinamento ou querendo ensinar a você a monetizar um canal. E esse público que eu quero atender, ele tem uma dor diferente. Ele quer criar algo no longo prazo. Ele quer construir um legado. Ele quer transformar o conhecimento dele em um patrimônio. Ele pensa em coisas que vão continuar gerando renda recorrente para ele. Ele não quer monetizar o canal. Ele quer que a plataforma YouTube seja uma das principais, se não a principal fonte de leads qualificados para ele continuar crescendo o negócio dele. Só que aqui está o detalhe, leads desqualificados é a dor, é o problema. E dentro desse problema existem outros subproblemas que estão ligados a esse lead desqualificado. As pessoas não entendem de SEO, não sabem das estratégias necessárias para crescer um canal no YouTube. Na maioria das vezes, não tem tempo para poder se dedicar. Ela tá cansada de rede social, cara. Às vezes ela tá lá na rede social e sabe que ali não é o lugar para ela e ela quer ir pro YouTube. Ela tem um conteúdo muito mais profundo que não consegue resumir ele dentro de uma plataforma de Instagram ou de TikTok, quer ir para o YouTube. Só que ela não sabe como fazer. Então percebe? Talvez eu colocaria aqui que o problema principal não é nem os leads desqualificados, é o não saber como fazer. Porque se ela soubesse como fazer, com certeza ela já teria feito. E é aqui que está a demanda. Então aqui está o problema. Eu identifiquei esse problema dentro do meu público. E aí uma vez que você identifica um problema, você tem que ir agora para o segundo passo, que é o quê? Desenvolver uma solução. No meu caso aqui, essa solução ela foi desenvolvida porque eu fui testando em mim, eu fui aplicando aqui no meu próprio canal e aqui dentro do meu canal eu fui tendo os meus primeiros resultados. E eu fui
postando ali com consistência, fui desenvolvendo a minha habilidade estratégica dentro da plataforma, fui aprendendo mais sobre a plataforma, desenvolvi ainda mais a minha habilidade de SEO, de copy, de roteiro. Enfim, eu meio que me especializei aqui para o YouTube, né? E aí, com base nessa solução que eu fiz para mim, eu fui lá, fiz a minha primeira oferta, já comecei a atender alguns clientes e, cara, tá sendo uma trajetória muito legal, a gente está fazendo um trabalho muito bom. E isso fez com que eu validasse essa solução. Só que aí vem o terceiro passo agora, que é criar um método. Beleza, André, identifiquei um problema, eu tenho a solução para resolver esse problema, agora eu preciso criar um método. E o que é o método? O método ele é a estrutura de trabalho que você desenvolve, ou o processo, a forma como você executa. Então o cliente ele tem que entrar na sua agência ou ele tem que contratar os seus serviços, que você sabe que é uma coisa que já é previsível, que já é replicável. Qualquer cliente que chegar na sua agência ou for contratar o seu serviço, aquele processo ele é replicável. Então a sua estrutura de trabalho, o seu processo. Então às vezes, cara, você já identificou um problema, você já até tem uma solução, mas talvez não tenha um método, talvez não tenha um processo, uma estrutura de trabalho bem organizada. Então, se você quiser criar uma agência, como eu estou criando agora, e quiser, ou não quiser necessariamente criar uma agência, mas quer começar a prestar serviços aqui na internet, cara, você tem que começar por esse passo a passo aqui, porque é esse aqui que dá o certo. Identificar um problema da sua audiência, desenvolver uma solução. Pensa muito aí na sua especialidade, cara. O que você pode oferecer que resolve esse problema? E depois desenvolve uma estrutura de trabalho, um processo, o seu próprio método, beleza? E, cara, por que eu decidi construir uma agência? E por que eu acredito que você também deveria construir uma agência ou prestar serviços? Primeiro, cara, por causa da recorrência. Por mais que eu tenha aqui uma mentoria e tenha meus infoprodutos, eles são tipos de produtos que a pessoa ela vai comprar uma vez e não vai comprar de novo. No caso da minha mentoria também, ela tem um plano de começo, meio e fim e ela não é contínua. Então assim, o mentorado chega, a gente passa por um processo ali personalizado para o momento dele, para resolver o problema dele, e aí ele sai com aquele plano de ação, executando, feliz da vida, tendo seus resultados e vida que segue. Então, para um negócio ou para você que quer começar a construir o seu negócio aqui no digital, você tem que ter uma recorrência. E como que a gente consegue ter uma recorrência? Por meio de serviços. Porque você vai ter planos mensais. Então, quando você tem um plano mensal, você consegue ter uma recorrência, você consegue ter o segundo ponto que eu falo aqui também, que é a previsibilidade. E para você ter previsibilidade, você precisa ter mais leads entrando e precisa ter satisfação também do cliente, que é nada mais, nada menos do que um serviço de qualidade. Não adianta você oferecer um serviço para alguém que não seja um serviço que vá resolver o problema dessa pessoa ou que ela no mínimo não esteja gostando. Então, como que você tem uma previsibilidade? Como que você tem previsibilidade na sua agência, na sua prestação de serviço? Tendo mais leads chegando e tendo um cliente satisfeito, entregando um serviço de valor, um serviço de qualidade. E por você ter essa recorrência, ter esses leads chegando e eles determinados a te pagar mais, você tem caixa. E isso ajuda você a diversificar a sua renda. Então, enquanto você tem infoprodutos que vão vendendo assim, entre aspas, aleatório, que você vai tendo ali pessoas interessadas em comprar, o serviço ele te dá essa forma de colocar dinheiro no seu caixa com mais recorrência, com mais previsibilidade, como eu expliquei. Então, ter um serviço, cara, não é obrigatório, mas ter um serviço vai colocar mais caixa no seu negócio. Então, você pode ter um serviço e ao mesmo tempo ter infoprodutos. Eu tenho aqui na minha esteira, tem uma aula aqui no canal que eu falei de como criar uma esteira de produtos. Você vai ver lá que eu mostrei toda a minha esteira com os meus infoprodutos e o high ticket lá, que é a minha agência que eu estou construindo. E eu estou mostrando o planejamento aqui para você também. Então, cara, é interessante você ter uma prestação de serviço por conta desses 3 fatores. Eu acho que só pelo fato de ter esses 3 fatores é muito bom. E, cara, quais que são os drives de sucesso que me levam a crer que a minha agência vai ter sucesso e que eu acredito que você também possa ter sucesso
seguindo essa metodologia que eu estou te mostrando aqui, esse passo a passo. Primeiro, cara, que eu já tentei, como eu falei, eu já investi em anúncio, eu já fiz... Cara, não que você não tenha que fazer, tá? Mas é essencial fazer prospecção ativa. Mas, cara, o melhor caminho que eu acredito para você ter leads é a criação de conteúdo. Por quê? A criação de conteúdo ela vai gerar para você o que a gente já está careca de saber aqui, que é audiência. E a audiência não se constrói com tráfego pago. Por quê? O tráfego pago ele é muito limitado, ele é muito raso. Você faz um anúncio aqui, a pessoa vai cadastrar lá e às vezes ela nem lembra que cadastrou. Ela foi muito mais pelo impulso ali da sua copy, né? Do que mesmo pelo um real interesse. E como que você consegue se conectar com a pessoa e gerar interesse de fato para que ela compre de você? Produção de conteúdo. Porque você vai construir uma audiência, alguém que confia em você, entendeu? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você tem que direcionar bem a sua comunicação para o seu nicho e para o seu ICP, que é o seu cliente ideal. Porque senão você vai ficar inflando o seu canal do YouTube, você vai ficar inflando as suas redes sociais de gente que não vai comprar. Eu, por exemplo, tenho muito... Você vai ver que os meus conteúdos eles são assim porque eu tenho uma estratégia. Eu não faço aleatoriamente. Primeiro porque eu gosto de conteúdo profundo e segundo, cara, que é esse tipo de conteúdo que filtra as pessoas que não estão muito assim interessadas talvez de contratar o meu serviço ou de comprar. Por quê? Pensa, cara, aqui na internet tem muita gente que ensina YouTube para você monetizá-lo. E não existe só a monetização no YouTube, existem vários outros fatores. E o perfil de cliente que eu estou buscando aqui é aquele que pensa no longo prazo. Geralmente, quem está querendo monetizar canal não tem uma mentalidade empreendedora, não tem uma visão de negócio. Então, os empresários, aqueles que estão dispostos a pagar por esta recorrência, para que eu faça essa gestão, ajude eles a construir esse funil e produzir o conteúdo para o YouTube deles, são pessoas que pensam no longo prazo, que sabem que é tijolinho por tijolinho, e que lá na frente vai chegar um momento que essa máquina vai girar sozinha e vai começar a gerar leads para eles automaticamente. Só que é uma construção de formiguinha, né? Então, cara, perceba, o conteúdo ele vai gerar audiência, mas tem que ser um conteúdo focado no seu perfil de cliente ideal. Porque aí sim, qual que vai ser o resultado desse conteúdo focado para esse perfil de cliente? Você vai gerar mais leads. E aí entra o terceiro ponto, que eu acredito que ser necessário, é você ter um sócio ou um parceiro. Eu lembro que eu tive uma mentorada recentemente, que ela, no meio da mentoria, assim, ela falou, André, eu tenho uma amiga que ela também está começando aqui no copywriting, e ela disse que quer fazer uma parceria comigo para trabalharmos juntas, para a gente poder abrir o nosso negócio aqui no digital juntas. Qual que é a sua opinião sobre isso? E eu falei com ela, olha, eu acho muito legal, bacana o interesse dela de querer fazer junto com você, de querer crescer junto com você, mas não faz sentido porque vocês duas prestam o mesmo serviço. Para que você cresça e ofereça um serviço ainda com mais qualidade, tenha probabilidade de fechar mais contratos, o ideal é que você tenha uma sócia ou uma parceira de negócios que ofereça um serviço diferente do seu, para que aí sim vocês somem forças e consigam entregar um serviço melhor e mais vantajoso para o seu cliente. Então aqui eu acredito firmemente que um dos drivers de sucesso para você ter uma agência de sucesso, você vender mais serviços aqui na internet com mais facilidade, é você ter um sócio ou um parceiro. E esse parceiro ele vai ficar por conta ali da operação. Ou se você está começando como eu aqui, desenvolvendo a agência, você ainda é uma urgência, você está começando, você está prestando o serviço, mas o ideal não é que você faça o estratégico e o operacional. Você precisa ter alguém do seu lado que te ajude a pegar uma parte dessa responsabilidade. Mas a intenção aqui é que tenha um que seja bom na estratégia e tenha outro que seja bom no operacional. Como eu falei para vocês aqui, eu estou abrindo os bastidores do meu planejamento. Então, assim, eu comecei recentemente. É só eu e a minha esposa, ela é a gente que senta aqui, bate um papo, desenvolve ideias, soluções,
estratégias e etc, mas eu também executo. Mas a minha intenção é, cara, mais para frente, daqui 1 mês, 2 meses, o mais rápido possível, ter um editor de vídeo, ter um videomaker, ter um designer junto comigo, ter um outro redator, um outro copywriter, para que a gente divida essa responsabilidade e para que eles sejam meus parceiros aqui na minha agência e a gente consiga atender mais clientes e oferecer serviços com ainda mais qualidade. Então esses aqui são os drives de sucesso que eu acredito que vão fazer você ter sucesso com a sua agência, com a sua prestação de serviço. Beleza? O quarto passo aqui é você identificar oportunidades. Como que eu identifico uma oportunidade de mercado que vai ser bom para mim? Primeiro ponto, cara, feeling. Você tem que ter feeling. Você tem que ter, cara, as orelhas em pé, como a gente fala aqui em Minas Gerais. Você tem que estar sempre com o radar aberto. E o que é esse feeling, cara? É você ter uma boa percepção de mercado e conseguir sentir o momento. Olhar e falar, cara, eu acho que tem uma oportunidade aqui. Então assim, você se envolve tanto na parada que você começa a enxergar. Então o primeiro fator que mostra que você está identificando uma oportunidade é já pelo feeling. O segundo, cara, é a sua trajetória. Eu não saí oferecendo esse serviço aleatoriamente como um louco antes de testar em mim. Então eu comecei a produzir para o meu próprio canal, comecei a desenvolver uma metodologia, comecei a ter os meus resultados e aí sim eu fiz uma primeira oferta, uma segunda oferta, fiz uma primeira venda e estou implementando, testando, moldando e ajustando. Então eu passei por um processo, eu não peguei uma coisa aleatória que eu acho que vai dar certo e comecei a oferecer para os meus clientes. Não, eu peguei uma coisa que eu já fiz para mim, validei e é o que tem dado certo. Então eu estou valorizando aqui a minha trajetória. Eu avalio todo e olho e penso assim, cara, isso que eu estou fazendo aqui faz muito sentido. Se eu começar a prestar serviços disso e oferecer isso para outras pessoas, eu acho que vale a pena. Só que antes de você pensar nisso, tem um terceiro fator, que é um fator determinante aqui que eu acredito que é você procurar cagadas. Como assim procurar cagadas? Cara, no mercado, o que mais tem hoje é gente fazendo cagada. Então aqui é o momento em que você vai pegar as cagadas e vai transformar ela em esterco para fazer o seu negócio crescer. Então, como eu falei, no meu caso aqui, com relação a YouTube, tem muita gente que fica vendendo aqui coisas milagrosas, cara, que você pode monetizar em 2 dias, fica vendendo ideias para você de criar canais dark. Cara, tem uma série de fatores. E, cara, conteúdos muitas das vezes que não são legais. As pessoas elas não te incentivam, não te ajudam a olhar para o YouTube como um canal de aquisição, como um lugar onde você poderia montar ou levantar uma estrutura para o seu negócio. Então eu olhei para isso e falei, cara, eu vou furar essa bolha. Então foi olhando essas cagadas do mercado que eu olhei para a minha trajetória e aí, olhando para a minha trajetória, eu validei o feeling. Eu falei, poxa, faz sentido. E aí agora sim, essa é uma boa oportunidade para eu poder entrar com a minha solução que vai totalmente contra isso aqui que o mercado está pregando. E eu sei que eu posso atender XYZ de pessoas. Aí foi onde eu comecei a fazer as minhas primeiras ofertas. Eu comecei a prospectar, peguei ali alguns clientes que eu acreditava que poderia dar certo, fiz as minhas primeiras ofertas e, cara, por incrível que pareça, na minha primeira proposta eu fechei o meu primeiro contrato. Então, assim, como eu falei, a gente está fazendo um trabalho bem legal, a gente está desenvolvendo aqui e deu super certo e a gente está fluindo e o processo está acontecendo. Então, assim, essa foi uma boa oportunidade, foi uma sacada genial que veio por meio dessa série de passos que eu trouxe aqui para você. Então, cara, não estou incentivando aqui você a criar uma agência, mas todo esse processo que eu te passei vai fazer sentido para você desenvolver os seus serviços, para você ter sucesso e, cara, como eu falei, se fizesse sentido para você, tá? Eu estou compartilhando o meu planejamento com você de como eu comecei a minha agência e como eu quero chegar lá na frente. Eu vou trazer outros vídeos aqui no canal, contando os bastidores, resultados que a gente teve e etc. Não vai morrer nesse vídeo aqui não, tá? Mas, cara, mais uma vez eu quero te lembrar que tem um formulário aqui embaixo. Se faz sentido para você essa minha proposta,
e quiser contratar os meus serviços, cara, se inscreve aqui no formulário que a gente vai bater um papo depois e se der aquele match, a gente vai conversar e vai começar o seu projeto. E, cara, se você curtiu esse conteúdo, se fez sentido para você e, cara, abriu a sua ideia, abriu a sua cabeça, te trouxe novos insights, novas ideias, cara, deixa um like aqui no canal. E se você não é inscrito, cara, eu sempre falo isso, não se esquece de inscrever e ativa o gatilho das notificações para você não perder os próximos vídeos aqui no canal, beleza? Sem mais delongas, esse vídeo já ficou longo demais, era para ser uma coisa muito mais rápida, mas eu tenho certeza que te ajudou pra caramba. Fica com Deus, eu te vejo no próximo vídeo.